Bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos dar continuidade ao passeio do último vídeo. Vocês lembram-se que atravessamos a Serra de Montemuro e passamos aqui neste miradouro. Deste miradouro podemos descer até ao Rio Douro pelo lado esquerdo na direção de Rezende e vamos visitar a igreja de Santa Maria de Cárcere. A estrada para Cárcere não é muito clara, tem que usar um GPS. Terá que ir pela M553 até Felgueiras e depois guiar-se mesmo por GPS. Depois seguiremos para outra capela românica, São Martinho de Mouros, e uma terceira, Santa Maria de Barro. Santa Maria de Cárcere é um antigo mosteiro de cônegos de Santo Agostinho. É composto pela igreja e construções anexas, das quais as dependências monacais desenvolviam-se em volta de um claustro, localizado onde atualmente está o cemitério. Edificado na encosta norte do maciço de Montemuro, quase à vista do Douro, o complexo monástico de Cárcere notabiliza-se não apenas pelo conjunto arquitetónico e artístico, mas pela profunda ligação aos primeiros anos de Portugal. Considerado o local onde o pequeno infante Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, se cura a pedido do seu aio, Egas Muniz, pela intercessão da Virgem Maria. Cárcere foi um dos mutátil da estrada romana que ligava Viseu a Tongóbrega, em Marco de Canaveses. As estradas romanas eram divididas por etapas, das quais a cada 10, 12 milhas um mutátil, para descanso e muda de animais, e a cada 30, 36 milhas uma mâncio para pernoitar. A lenda diz que Egas Muniz teve um sonho, no qual ele recebe instruções da Virgem para a reconstrução de um templo em sua honra, que estava em ruínas na região do Douro. Egas Muniz obedece ao chamamento e resgata das ruínas a imagem de Santa Maria. Essa foi a imagem que curou Afonso Henriques do seu defeito nas pernas. Aquilo que vemos é uma espécie de manta de retalhos, vários volumes, de épocas diferentes, em vários tipos de pedra, fruto do processo de transformações ao longo dos séculos. Há 3 distintas fases de transformação deste antigo mosteiro românico. A primeira, quando Egas Muniz funda um mosteiro românico, provavelmente em 1125, dependente dos cônegos de Santo Agostinho do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Em 1128 é acrescentado o panteão da família Rezende e, no século XIII para XIV, é-lhe acrescentada a Torre Cineira. Uma segunda fase em que os cônegos de Santo Agostinho, em consonância com a reconstrução do seu primitivo mosteiro românico de Santa Cruz de Coimbra, reconstroem este mosteiro usando o estilo dessa época, o gótico tardio, com modificações da nave, uma nova capela-mor e um novo portal axial poente. Uma terceira fase será quando D. João III, em 1541, doa ao mosteiro à Companhia de Jesus, sendo este a primeira casa jesuíta em Portugal. Em 1550 dá-se a modificação da nave e pinturas murais da parede do arco triunfal. E com a criação de um hospício para a gente pobre, dar-se-á a provável construção de um volume paralelo à nave, apelidado de Conventinho, com a sua ligação à chamada Casa do Caseiro. Como podem observar, este volume chamado de Conventinho tem uma linguagem mais racional, mais terra a terra, de acordo com essa atividade do hospício. Este arco que une o espaço do Conventinho à Casa do Caseiro, vocês podem ver, tem ali várias aberturas, o que indica que terá havido ali um passadiço de união entre os 2 volumes. A Capela-Mor é reconstruída na transição dos séculos XIII para XIV, vãos góticos e a cachorrada que suporta a cornija de cobertura. No interior vemos a abóbada de nervuras descarregando o peso para os contrafortes exteriores.
O acesso à atual sacristia aproveita um anterior arco-sólio com túmulo, bastante saliente, e com o arco apontado e os frisos de esferas. O arco triunfal é da mesma época do portal principal da igreja. É gótico tardio, é composto por 3 finas arquivoltas, assentes em colunelos simples com capitéis decorados por elementos vegetalistas. Na fachada principal vemos ainda o arco do antigo portal axial românico. O atual portal axial tem um desenho do mesmo estilo que vimos no arco triunfal na parede que divide a nave da Capela Mor. O seu arco é composto de 3 finas arquivoltas assentes em colunelos com base. Reparem como a arquivolta exterior forma um arco canopial, que é típico do estilo gótico flamejante, que iremos ver também noutro vídeo sobre o Mosteiro da Batalha. Aqui vemos o Panteão dos Rezendes, que foram uma das famílias mais importantes desta região. Este panteão guarda ainda uma fresta de origem românica, com todos os componentes interiores e exteriores. Os Rezendes descendiam dos Baiões, onde herdaram o brasão, e dos Ribadouro, cuja família se ligava a Egas Muniz. Dos Baiões herdaram o brasão, que tem as 2 cabras. São Martinho de Mouros é uma capela de origem românica, embora tenha um arco já gótico. Ela é impactante por causa da sua volumetria. Vamos vê-la do ar. Estamos na encosta poente da Serra de Meadas e do outro lado fica Lamego. Por aqui passava a antiga estrada romana que, vinda de Lamego através da Serra de Meadas, se dirigia igualmente para Tongóbrega, passando o Rio Douro em Porto de Rei. Aqui existia um antigo castelo que foi tomado aos mouros por Fernando Magno de Castela em 1057, junto com o de Lamego e o de Cárcere. Deste castelo existem apenas vestígios a oeste da atual povoação. Em 1111, ainda no tempo do condado portucalense, a condessa Dona Teresa, mãe de Dom Afonso Henriques, concede carta foral a São Martinho de Mouros e, em 1217, dá-se o início da construção desta igreja. A principal característica desta igreja românica é esta torre fachada, com a torre cineira no topo e centro desse volume da fachada, como se fosse a torre de vigia de um castelo. É o início da nacionalidade, da reconquista, e este é um tipo de linguagem intencional do românico, a arquitetura defensiva, com o uso de torres com ameias nas fachadas, por exemplo, das seias de Coimbra, do Porto, de Lisboa, como uma igreja sólida e robusta, pronta a enfrentar o inimigo.
E chegamos a Barro. É uma das freguesias do concelho de Rezende, onde veremos a igreja românica de Santa Maria de Barro. Barro é uma povoação nas encostas do Douro, que fica no alinhamento da outra antiga passagem do Rio Douro, a do Cais de Bernardo, em Barqueiros. Desta vez trata-se de um caminho medieval que ligava Lamego a Amarante através de Mesão Frio, cuja importância cresceu após a restauração da Diocese de Lamego no século XII. A informação sobre esta igreja é escassa. Sabe-se que é construída na transição dos séculos XII para XIII e doada a Egas Muniz pelo rei. E sabe-se que foi doada à Ordem dos Hospitalários em 1208. A Torre Cineira só foi construída no século XVII e nada tem a ver com o românico, nem gótico, mas sim com o maneirismo. Pessoalmente, acho que existe uma grande diferença entre o aspecto gótico da fachada e o aspecto românico da nave e capela-mor, ou seja, que a obra tenha sido terminada pelos hospitalários bastante tempo depois da consagração da capela-mor. Atenção que as igrejas eram sempre iniciadas pela capela-mor. A fachada, com duas estruturas de arquivoltas em 2 níveis, a de cima com rosácea, relembra as fachadas da Sé do Porto e a do Mosteiro de Pombeiro. Quando visitei esta igreja, ela estava fechada, mas pode visitá-la marcando com a rota do românico ou vindo aqui num domingo às 8 da manhã, quando há a missa.